Muito boa tarde para você que nos ouve através da Rádio Melhor FM. Boa tarde também para você que nos assiste ao vivo através do Facebook. E bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada para você que nos assiste após essa gravação no YouTube. Estou aqui hoje, mais um episódio número 15 do nosso podcast. E hoje com uma presença ilustre do pastor Clodoaldo. Tudo bem, pastor? Tudo na paz, tudo na graça. Eu creio que Deus tem algo muito forte hoje para falar com cada um de vocês. Eu tenho certeza. Eu falo que eu estou com um pouquinho de medo, mas o Kainan falou para mim ficar calmo, sem medo, sem nada, que se sentir em casa. Ele falou que todos os dias eu estou aqui, mas vamos tentar, né? Não, capaz. Que nem eu falei, você só vai me contar aquilo que você já viveu. Então não tem muito o que... É um bate-papo tranquilo, leve, sem muita coiseira para falar, não tem muito o que inventar, é só a sua vida. Pastor, para quem não te conhece, se apresente. O senhor é pastor de qual igreja? Eu sou do Ministério Adoração Sinal da Glória de Deus. Faz quanto tempo que já que você Eu tenho 21 anos. De ministério mesmo, de portas abertas, eu tenho 10 anos. 10 anos, desde 2014? 2014. E o que aconteceu? Por que resolveu abrir o seu próprio ministério? Então, no começo da minha história, eu comecei a passar uma dificuldade tão grande. Como uma dificuldade tão grande? Minha família, nós morávamos na fazenda da Furna, ali, e a dona Geni morreu, né? E ali foi tipo que tinha que acertar todo mundo, entrar em detalhes, né, amado? Que eu falo, chega num ponto, quando o dono morre, os filhos não conseguem controlar a fazenda e no mesmo ritmo que o pai, né? E foi dado para os netos, né, naquela época, e foi um acerto. E para a honra e a glória de Deus, meu pai conseguiu comprar uma casa ali na Vila Odilon, ali perto da Manuel Rodrigues, onde nós fomos para lá. Eu via que a minha mãe passava muitas dificuldades. E foi aonde a minha mãe pediu uma porta de emprego para o Coelho, né, o bar do Coelho ali. Eu fui trabalhar ali. E aqui, naquele bar ali, ali começou a minha história, amado. Naquele bar começou a minha história. Mas por que, pastor, começou a tua história ali? Porque eu não vivia, amado. Eu não vivia mais, eu não conhecia Deus, eu não conhecia, minha mãe era um evangélico, meu pai evangélico, mas eu não conhecia esse Deus. E eu sempre não acreditava em Deus, era uma pessoa incrédula, era uma pessoa que não acreditava em Deus. Eu posso falar para você nesse momento, que naquela época, eu comecei a se envolver, amado. Eu comecei a trabalhar ali, se envolver com muitas pessoas, conhecer muitas pessoas, porque quando você está num bar trabalhando, você conhece muitas pessoas. É a mesma coisa quando você está no comércio, trabalhando no comércio, você vai conhecer várias pessoas, vários tipos de pessoas. E o diabo é tão sujo que me fez eu conhecer umas pessoas ruins. Isso em que ano? Aí isso era em 2000, mais ou menos, em 2000 a 1999, mais ou menos. Foi bem no comecinho. Meu pai saiu dali da fazenda e... Antes da gente continuar, deixa eu só fazer um adendo que eu sempre esqueço de falar. Se você tiver alguma pergunta para o pastor, qualquer dúvida, alguma coisa, tanto a respeito da história dele, ou quanto alguma dúvida bíblica, pode mandar através da live, pode mandar também no WhatsApp da rádio, que é o 997 27 18 39. Pastor, voltando. Que nem você falou que a igreja o senhor abriu em 2014, certo? 2014. Ela já era ali naquele endereço, na Gaspar Ricardo? Era onde? Ela começou... Essa igreja é fundada em Canitar, né? Ah, começou em Canitar Começou em Canitar. E ali, amado, eu comecei numa área, bem numa área, com registro tudo. Eu comecei numa área, na porta de uma casa normal. Como se fosse uma célula? Na Maná. Isso, como uma célula. Começou ali, ela foi explodindo, eu não consegui controlar. E o povo sempre de Ourinhos pedia para mim abrir aqui, na cidade de Ourinhos. Você morava aqui? Morava aqui. E por que resolveu abrir lá em vez de abrir Porque aqui? muitas das vezes, eu gosto assim, quando eu comecei no áudio pregar, quando eu comecei a pregar mesmo, eu estava pregando em todos os lugares, eu entrei ali junto com, a última pregação minha foi ali com o Cristiano André. Depois eu saí do Cristiano André, que eu estava pregando, não era para ficar preso, era para estar viajando em todos os lugares pregando. Como missionário? Isso, como missionário, fazer obras missionárias em todos os lugares, pregando. Foi uma hora que eu conheci a cidade de Canitar, a casa do profeta, do pastor Cássio, onde era uma igrejinha bem pequenininha, e para a honra e a glória de Deus, não me agradecendo a mim,
Eu conheci um jovem, eu conheci uma jovem, e ali também nós começamos a evangelizar, nós começamos a pregar a palavra de Deus. E o meu testemunho, amado, é tão forte que me ajudou a crescer a igreja do pastor Cássio. As pessoas iam lá para ouvir. O testemunho, porque muitas das vezes, ou a revelação, muitas pessoas não vai por pregação, vai por revelação, o testemunho. E ali foi, amado, que aquele ministério, ele cresceu de um jeito. E chegou um ponto que o pastor, ele viu que eu estava sendo reconhecido, ele não, ele estava apagado. O que ele fez? Ele me colocou de banco e falou, a partir de hoje você não faz parte do ministério. Eu falei, amém. O ministério cresceu com 150 pessoas que tinha, quando eu cheguei naquele ministério, tinha 15 pessoas, e chegou com 150 pessoas. Então eu agradeço a ele, porque muitas das vezes isso é um empurrão. Muitas das vezes você fala, o pastor me apoiou de banco, o pastor não quer mais, que eu fico que não, amado. É um empurrão que ele quer te dar para você abrir o teu próprio ministério. Porque muitas das vezes a mesma coisa quando você está trabalhando de funcionário. E o teu patrão, você já está pegando as práticas, você já está trabalhando, e ele te dá um empurrão, é para ele te empurrar para na área da onde você está, trabalhar do mesmo jeito que você está querendo. E naquele ali ele me deu um empurrão. E a mulher que estava ali, ela falou, pastor, abre ali. Na época eu era evangelista. Abre ali, evangelista, na minha casa tem uma área, tem tudo. E comecei com 10 pessoas. Na época, com 30 dias, já estava com 100 e poucas pessoas. Por quê? Eu gostava de evangelizar. E o meu testemunho, amado, ganhava muito jovem mesmo. Muito jovem. E ganha até hoje jovem para o Senhor. Muitas das vezes, daí as pessoas libertam, a pessoa conhece a palavra de Deus, ela não fica no meu ministério. Por quê? Ela conhece mais a palavra de Deus, ela vai procurar um ministério grande. Por quê? Aonde tem um crescimento. Meu ministério não tem um crescimento igual você está achando que tem um crescimento igual. Exemplo, o Cristiano André, o Cristiano Pérez. Por que o crescimento ali? Ele tem teatro, ele tem tudo. Ele faz o crescimento ali, ele tem um crescimento muito grande. Eu louvo a Deus porque eu conheço esse homem por muito tempo. Louvo a Deus também, porque eu vejo que o ministério, ele fala, pega o meu exemplo, faz um crescimento dentro da igreja, dá oportunidade para as outras pessoas. Eu dou oportunidade para as outras pessoas, mas as pessoas que ela se aprende, ou ela abre o ministério, ou ela... Você acha que a sua igreja, então, ali, o senhor está preparando pessoas para não necessariamente para conviver ali dentro, mas sim para engatilhar ela para um próximo ministério? Isso. Tem pessoas assim? mesmo, tem pessoas que eu abri um ministério em Salto Grande, a pessoa viu eu trabalhar, ensinou, aprendeu comigo, e ela abriu o próprio ministério. Ela abriu o próprio ministério. Ela falou, pastor, eu não quero mais ficar com o senhor, eu vou abrir o meu ministério. E está dando certo lá. E eu só não continuei ali em Salto Grande, porque eu não tinha outra pessoa de confiança para deixar no lugar. Então, mesma coisa, as portas se fecham, não por causa de nada. As portas se fecham porque não tem pessoas interessadas de pôr as mãos no arado, trabalhar para Deus. Hoje as pessoas querem trabalhar para ser reconhecidas, não para trabalhar para ajudar a obra de Deus a crescer. Eu fiquei muito contente dela abrir o ministério, seguir em frente, pegar os mandamentos, seguir as normas, porque o crescimento é esse, amada. Nós abrir mais portas de templos para tirar as pessoas da rua, que abriu muitos bares. É bem mais fácil abrir um ministério e não ter muitas coisas e abrir um ministério, porque hoje o ministério ela está sendo uma porta de saída para os caminhos das drogas, das perdição. Muitas das vezes, até a clínica de recuperação estão adaptando o evangélico lá dentro. Por quê? O evangélico? Porque o louvor, a pregação, ela mexe com a cabeça daqueles dependentes químicos. Sim. Mas você também não acha que talvez, tipo assim, muita gente acaba abrindo, não tenho nada contra ministérios pequenos, nada a ver, não tô tirando mérito de ninguém. Mas às vezes não acha também que é um pouco de ego da pessoa, de não querer estar seguindo as diretrizes de outra pessoa para querer abrir o próprio ministério dela? Sim, eu acho errado, porque muitas das vezes a pessoa, quando eu abri o ministério, eu falei para Deus, chegou uma mulher numa assembleia, um dia, quando eu estava na mata orando, porque eu gosto de ir na mata, no monte, orar. E chegou as irmãs da Assembleia e falou assim, Deus vai te dar um ministério. Eu era ateu, sabe quando você chega no Evangelho, você não acredita em nada, porque muitas das vezes você fica meio incrédulo. Você fala, mas não acredito, não acontece nada. Mas acontece sim, amado. Eu fiz um propósito com Deus, olhei para a mulher e falei assim, que for verdade da senhora, eu quero registrado pela Federal, eu quero CNPJ, eu quero tudo certinho.
Eu quero ser pastor ainda. Eu quero ser um pastor com um projeto muito grande. Eu quero ter. Tem carteirinha, tem tudo aqui. Se você for no meu ministério, tem registro, tem tudo pela federal, tudo. Então eu quero falar para você. Então Deus me deu a porta do tempo registrado. Eu tenho advogado hoje do ministério. Eu tenho ele que corre resolve todos os problemas, ele que corre atrás. Então, o meu ministério, amado, é como uma assembleia, como o Cristiano André, como uma assembleia, um ministério grande. Por quê? Eu me adaptei sobre isso, porque a palavra de Deus fala que nós temos que seguir a lei do homem e a lei de Deus. Então, a lei do homem é bem mais complicado. Muitos ministérios hoje, eu falo para você sem medo de errar, que hoje que o Lula ou alguém lá de cima fazer uma lei, olha, só vai ficar o ministério que tem aquele que tem registro. Eu acho que Ourinhos fica só uns 20 ministérios que tem registro, porque o resto fecha tudo. Então acho que no caso tem muito, que nem eu tava falando, acho que tem muita gente que não aceita, tipo assim, tá na sua igreja, aí pega, ouve o pastor falando alguma coisa, eu não gostei do que o pastor falou, eu vou sair da igreja dele e vou abrir meu próprio ministério. Sai por briguinha, não sai porque sente que tem um chamado. Porque se fosse chamado, eu acredito que daria para, por exemplo, abrir não seria uma filial, mas abrir uma congregação, talvez, que nem a sua igreja. O senhor tem ali na Gaspar Ricardo, em Ourinhos tem mais alguma? Ou só uma? Não, só aqui em Canitar. É uma aqui e uma em Canitar. Mas, por exemplo, o senhor tem projetos no futuro de abrir congregações aqui em Ourinhos mesmo, ou só em outra cidade? Não, porque eu recebi uma profecia de uma mulher que era para mim abrir em cada cidade, em cada ministério, em cada cidade. Eu abri em Santa Cruz, em Salto Grande, igual eu falei para você, a irmã foi lá e abriu o ministério dela, não tinha ninguém para colocar no lugar. Então, Santa Cruz do Rio Pardo, eu cheguei a fazer um ponto de pregação, um tipo de uma célula, para começar de novo, eu indo lá, vindo para cá, indo para lá, Canitar, Ourinhos, tudo. Mas eu não tinha ninguém para deixar em Santa Cruz do Rio Pardo. Minha intenção é abrir em Canitar também, mas eu não tenho ninguém ainda para me colocar como pastor, líder, né? Como missionário, né? Porque pastor mesmo, você tem que ter um crescimento muito grande, né? Você tem que ter um respaldo para você debater com as pessoas. Muitas das vezes as pessoas não têm aquele respaldo, né? Muitas das vezes, amado, não é só dentro da palavra. Muitas das vezes a pessoa chega com depressão, a pessoa chega com problemas dentro da casa, igual hoje mesmo. Eu resolvi um problema antes de vir para cá, que o filho estava nas drogas, o filho estava perdido, ele estava querendo separar, ele estava com mandato de prisão. Eu fui lá, conversei, jovem, é assim, assado, eu já vivi essa vida não vai viver em lugar nenhum. Hoje você vai preso e amanhã você vai continuar preso, porque você vai pegar ano de cadeia. Que você não estivesse fazendo isso e você não estivesse nesse caminho, você já estava salvo, porque salvo. Você estava trabalhando, registrado, e você tinha a tua família e a tua casa. Hoje você está perdendo o teu filho, a tua família, está perdendo a tua casa, a tua estrutura, perdendo tudo. É complicado, né? Realmente, se pensar desse lado assim, acho que a vida de pastor, querendo ou não, como você falou, antes de vir para cá, estava fazendo isso. Aí, por exemplo, você saindo daqui, você vai para onde? Você vai resolver os seus problemas pessoais? Não. Eu vou sempre resolver o problema das pessoas, né? Sempre as pessoas estão me ligando, pedindo oração na casa, nas lojas, pedindo oração dentro dos presídios também. Clínica de recuperação, eu faço muitas visitas também. Eu faço ontem mesmo, eu estava no Paraná fazendo visita para o pai do Aguinaldo. Agradeço muito a vida do Aguinaldo. Nós fomos lá fazer lá, que os médicos desenganou o pai dele, né? Nós fomos fazer uma visita. Que fosse outro pastor, falava assim, não, eu não vou não. Porque eu passei a noite inteira. Passei o dia inteiro com a minha sobrinha, a noite inteira, no outro dia eu podia estar lá. Então, naquele momento, eu podia falar com ele, não, eu não vou. Então, pastor, você tem que estar de porta aberta e aberta a vida, né, para todos que precisam, né? Muitas das vezes, mas precisa. Tem coisas que você tem que empenhar, não. Tem coisas que a pessoa também, igual mesmo, esses dias mesmo, a pessoa pediu uma cesta básica para mim. Tinha cesta lá, mas primeiro eu fui lá fazer a visita. O armário estava lotado. Só quis se aproveitar. Aproveitar. Muitas pessoas aproveitam isso. Acontece dentro do evangelho com isso. A pessoa tem cesta básica, a pessoa tem alimento dentro da casa e quer tirar da outra pessoa que necessita. Então, querendo ou não querendo, eu tenho cesta básica. Tem uma cesta básica sobrando lá? Tem. Sempre tem uma cesta básica sobrando.
mas eu faço a visita primeiro, ver que precisa. E muitas das vezes eu aprendi isso com teu pai, de chegar lá e pelo menos fazer, antes de entregar o bolo, fazer uma pergunta. Por quê? Para chegar lá e ver que jeito que é a casa. Muitas das vezes você tem que saber, amado, para quem você vai dar, que precisa mesmo. Quantas pessoas andarinas, quantas pessoas usuários chegam lá pedindo alimento dentro do ministério? Porque eu podia escolher hoje o ministério numa vila melhor. Por que eu escolhi no Itajubi? Por que eu escolhi ali perto da Carcolândia, onde eles falam que é Carcolândia? Eu acho que não é Carcolândia. Eu falo que há pessoas que a palavra de Deus não chegou até ali. E hoje, o meu ministério está sendo reconhecido hoje num lugar pior. Hoje o meu ministério está no pior lugar. Porque eu, num ponto de vista meu, está no melhor lugar. Porque ali, muitas das vezes, o hospital é a casa do Senhor. Porque muitas pessoas dependentes químicos, eles não estão ali por causa deles. Eles estão ali por causa da própria família que abandona a família. A família abandona eles, não dá aquele carinho. Quando a pessoa começa a beber, que você dá atenção e dá conselho para ele, a própria família dá conselho. Hoje eu falo para você, hoje, sem medo de errar. Hoje, as pessoas antigamente, você podia pegar seu filho e falar assim, olha filho, não vai andar com aquela pessoa. Você não vai andar com aquela mulher, você não vai andar com aquela turma. Hoje não. Hoje as drogas, a perdição, o vício, o pecado está no meio da nossa família. Ou teu irmão, ou teu filho, ou alguém da família usa droga. Hoje a droga está dentro da tua casa. E hoje você não consegue falar assim, olha, afastar o teu filho. Não, você só tem que aconselhar o teu filho a não conviver como aquela pessoa está convivendo. É mais fácil você comparar ele, olha, o que ele está ganhando com as drogas? Sim, o que ele está ganhando com as drogas? Olha, vamos fazer a comparação. Você não usa droga, você não bebe, vamos fazer a comparação. Vamos ver que ele vai conseguir comprar uma casa, um carro com dinheiro usando droga, ele vai conseguir comprar um carro, uma casa. Sim, não vai. Aí você, voltando agora, você falou que com 9 anos você começou a trabalhar no bar do Coelho, isso? Isso, quando me encalou, com 9 anos, eu comecei a trabalhar ali, conheci muitas pessoas ali, amado. Eu comecei a conhecer as pessoas, eu conheci um rapaz, e ele falou quanto eu ganhava ali, na época era R$100, e R$100 naquela época era dinheiro. Hoje com R$100 não a cerveja naquela época era 50 centavos, hoje está chegando na faixa de uns R$10, eu não sei, não corre muito tempo, mas na época lá era 50 centavos, era R$1 a Brahma, então era muito, o espetinho era 50 centavos, a costela era R$2, hoje que põe na ponta do lápis, não, a diferença é muito grande hoje o custo de vida. E eu conheci um rapaz, você ganha R$100, eu vou para Assis e volto, eu ganho R$1.000. E na época R$1.000 era um dinheiro de um terreno. E naquela época me interessou, eu sempre falava, ele chegava lá e falava, arruma um trabalho lá para mim. Eu achava que aquele trabalho era honesto. Ele falou, mas você tem que aprender a andar de moto. E o homem lá interessa pegar pessoas de menor. As pessoas de menor têm mais valor para ele que as pessoas que têm mais idade, já é de maior. E naquela época eu já comecei a se envolver ali. E eu me dava uma mochila vazia, eu ia para Assis, chegava ali perto da Coab, ali de Assis, ali, na favela ali. Chegava ali, pegava a droga, onde hoje está localizado o São Judas, Tadeu ali, para aquelas bandas ali. Pegava ali as drogas ali, trazia Paulinhos. Eu não olhava, mas eu sempre olhei, eu pegava, fazia meu serviço. Eu não olhava o que estava dentro da mochila. Chegou um ponto de vista, que eu cheguei com 10 anos, eu fui olhar o que estava lá dentro. E aquilo me chamou a atenção, que o homem paga 1.000. E dentro dessa mochila, coisa, eu fui conversando, né? Eu fui puxando conversa com as pessoas lá de Assis, aonde eu pegava. Ele falou assim, é droga, e sempre vai gerar mais droga. Um trabete desse, você vai fazer quase 100.000. E ali começou a me interessar. Eu comecei a juntar. Eu comecei a juntar dinheiro, porque nada, um trabete daquele lá era mais de 10.000. Na época 10.000, dava para você fazer 100.000. E 100.000 hoje, naquela época, era muito dinheiro, dava para você comprar muita coisa. E ali foi onde que eu buscava para ele e buscava para mim. Eu começava a vender. E ali eu saí do bar, fui trabalhar no Nestor, na 12, arrumei um serviço para aprender ainda mais. Ele me colocou lá para limpar osso. Na época o matador era lá embaixo, lá da prefeitura,
E ali, amado, eu comecei a limpar o osso e olhando as pessoas trabalhar, desossar, trabalhar no balcão. E naquela época eu comecei a pegar as manhas, porque, igual assim... Isso com quantos anos? Eu com 11 anos, 11 anos eu já comecei a trabalhar no açougue. E ali eu comecei, amado, a pegar as manhas, comecei a praticar cada vez mais. E ali eu comecei, amado, a pegar um volume muito rápido. Eu comecei a trabalhar muito rápido. E foi na onde que o meu irmão, Fábio, ele estava envolvido com a Vera, casado com a Vera, envolvido, que eu falo, casado com a Vera. E ela tinha uma condições melhor, ela tinha uma classe mais alta, ela tinha dinheiro. E ela abriu um açougue para ele ali na casa de carne Andrade. Foi onde ele fez uma proposta para mim de ganhar muito mais. E no açougue dele, me ganhar um X. E sempre me interessou, amado, porque eu não vivia, eu não precisava daquele dinheiro. Eu precisava ter um trabalho, no ponto de vista hoje, um trabalho para mim esconder a minha venda de droga. Porque a venda de droga dava muito mais, dava 3 vezes a mais o que eu ganhava. E muitas das vezes ali fui trabalhar com ele e foi aonde que ele ficou por pouco tempo. Ele não conseguiu. Muitas das vezes eu falo que o Fábio, ele nasceu hoje, eu falo para o Fábio, antigamente, Deus deu 3 chances para ele. Deu um açougue, deu uma chácara e deu uma pessoa que ele não precisava trabalhar para nunca mais, porque a mulher tinha uma renda. A mulher ganhava 60 mil de aposentadoria. Então ela não precisava ele trabalhar. Ela falou, antes dele abrir o açougue para ele, falou assim, não precisa trabalhar, só você andar do meu lado. E ali ele perdeu essa oportunidade. Eu falo que ele perdeu a riqueza, ele perdeu a chance de ser bem. Hoje que eu fosse no lugar dele, assim, exemplo, não por interesse, amado, mas que eu tivesse a oportunidade de uma pessoa me dar um comércio para mim montado, para mim trabalhar, eu ia fazer de tudo para mim seguir em frente, para mim conseguir ter o meu próprio funcionário, ter um trabalho honesto, um trabalho justo. E naquela época, amado, ele começou a discutir com a mulher, ele vendeu o açougue e eu fiquei desempregado. Foi aonde também que eu conheci ali o mercado Peralta. Na época, eu entrei no açougue do Peralta, trabalhando ali, um moleque de menor, registrado de menor também, trabalhando no Peralta. Do Peralta eu fui para o Moreno e fui todos os açougues. Eu falo para você que todos os açougues de Ourinhos eu trabalhei. Sempre vendendo droga, sempre morando sozinho, amado. Desde os 9 anos, sempre morando sozinho. E foi o que me levou, amado, me levou a conhecer muitas coisas, conhecer a perdição. Chegou uma época da minha vida, amado, que eu morei ali 2 ruas para casa da minha mãe para frente. Chegou uma época que eu fui para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para mim ser batizado no comando. Chegando lá, amado, isso corta meu coração, porque a minha mãe sempre fica, isso eu digo desgosto para minha mãe. Eu falo, chega a emocionar, meu coração chega a abalar, porque eu cheguei para o Rio de Janeiro, amado, ser batizado. Um dia, uma semana antes que eu fui para casa da minha mãe falou assim, filho, eu tive um sonho que você vai ser batizado nas águas e você vai ser um pastor muito usado nas mãos do Senhor. E eu de risada dela, falei, mãe, a senhora nem sabe o que está acontecendo na minha vida. Eu estou indo para o Rio de Janeiro, eu vou batizar. Minha mãe ficou tudo contente, achando que eu ia me batizar nas águas. Mas ali passou uns tempos, amado, eu nem fui. Fiquei um tempo ali trabalhando, né, no açougue. E foi, amado, que eu comecei a se envolver com coisas pior. Onde eu fui parar em Irapé, conheci um rapaz, que hoje tem 180 anos de prisão, vai cumprir ainda mais anos ainda. E muitos anos de prisão, amado, que ele pegou, me levou, amado, para o Rio de Janeiro, e foi aonde que ele foi preso, e eu vi que naquela época lá ele foi preso, ele conseguiu escapar de dentro da prisão, e foi para a cidade de Irapé. E ele conversando comigo, tudo, eu falei assim, um dia eu quero ser igual você, entrar dentro de um presídio e tentar se escapar dentro de um presídio. Isso estava na minha mente, e eu comecei a se envolver muito com ele, conversar muito com ele. Ele foi, vamos batizar você como dentro do comando. Eu fui para o Rio de Janeiro, e chegando no Rio de Janeiro, amado, sendo batizado, com a carta já, com tudo preparado para mim, eu cheguei do Rio de Janeiro, chego na casa da minha mãe, o cartaz no poste, minha irmã falando na Angelita Sá antigamente, aquela na rádio, eu falei, eu não morri não.
Chego na porta da casa do meu pai me abraçando, chorando. E aquela ali, amado, minha irmã Helena, falando na Angelita Sá. E a hora que eu chego na porta, ela fala para a Angelita, ele chegou aqui. Então, amado, aquela Angelita começou a falar, foi achado o Clodoaldo, foi achado ele. Quantos dias que você ficou fora? Eu fiquei 30 dias. 30 dias. Que não pensou em avisar ninguém. Não pensei em avisar ninguém. E é bombeiro, amado, bombeiro, tudo. O interessante de tudo isso, que o meu irmão Fábio, a missionária Marina, ela pegava a moto, andava nos corgos, andava no meio do canaviá, andava no meio onde que tinha um buraco, onde na escuridão, uma casa abandonada ali no Itamaraty, aonde na Vila Brasil, amado, eles andavam procurando tudo, bombeiro, polícia. E a Angelita Sá falando todas as programação dela, olha, a família está procurando o Clodoaldo, não sei o quê. E quando eu chego, eu levo uma surpresa, minha irmã falando no rádio, na programação, eita, tô vivo. Então aquilo me abalou a minha estrutura, tudo. E foi, amado, que ali fiquei ainda quase 7 anos no mundo desse tráfico, consegui muitas motos, consegui dinheiro. A Bahia sempre queria catar eu, a Bahia era o sonho dela me prender, mas não conseguia, por quê? Sempre quando ela via, eu estava dentro de um açougue trabalhando, ou eu estava na rua, porque muitas das vezes, amado, do jeito que eu pegava, daí eu pegava assim, um exemplo, eu pegava um moleque de menor, ele que fazia os corre para mim, ele que buscava a droga, ele que levava as drogas já participando. Eu tinha uma casa, amado, que tinha pessoas que cortava, picava a droga, já preparava já para vender em venda e já passava para o moleque, tudo de menor, amado, era tudo de menor. Então eu estava acabando com as crianças, eu estava acabando do mesmo jeito que eles acabaram com a minha família lá atrás, que eu não fui preso porque eu tinha missão de Deus, eu não conhecia. Foi a mesma coisa que Deus fez na vida daquelas crianças. Eu pegava moleque de 14, 16, 17, e quase da mesma idade minha. Eu sempre fui juizado, amado, sempre teve uma cabeça de crescimento muito grande. Eu falo para você que eu mesmo estou com esse ministério já faz tempo já, por causa de Deus ser inteligente. Hoje eu falo para você, é o único ministério aqui em Ourinhos que tem uma família inteira de japonês. Você pode andar em todos os lugares e você não acha uma família inteira de japonês. Eu tenho. Por quê? A confiança, amado. A confiança, respeito. Hoje eu abandonei essa vida para viver uma vida de sobrenatural de Deus. E naquela época, amado, eu comecei a vender. Eu andava de carro, amado. A polícia pegava meu carro hoje, eu comprava outro. A polícia pegava minha moto, eu comprava outro. Sempre no nome de outra pessoa, amado. Eles compravam e davam até dinheiro para a pessoa comprar. As pessoas ainda comprar, igual assim, eu mandava o Gustavo comprar uma moto para mim no nome dele, eu pagava a moto e o valor da moto que eu pagava eu dava para ele. Então, que a casa caísse para o lado dele com drogas, com tudo, ele já sabia que a casa ia cair para o lado dele, porque ele já recebeu o valor da moto. Então, ele pagava uma moto que está num histórico muito bom, ele tinha, porque uma moto à vista, não sei o que, no nome dele. Então, eram coisas que aconteciam. Então, fui crescimento desse jeito, fui crescendo no mundo do tráfico. Chegou um ponto da minha vida, mano, que eu fui levar uma arma e umas drogas pro rapaz ali na Vila Brasil. Hoje eu não falo o nome dele, porque hoje ele tá dentro da prefeitura, tá trabalhando na prefeitura, e é antiético também falar. E eu fui levar uma arma, uma droga para ele vender. E naquilo eu tinha acabado de entregar para ele, eu fiquei com uma arma na cintura, porque eu nunca andava desarmado. E chegou uma época que eu estava na porta do ministério, de uma igreja, eu não conhecia. Uma criança saiu de pequeno, da época, do tamanho do meu filho, amado. Me abraçou minhas pernas e falou, Deus te ama. E a mãe foi lá pegar um moleque, pegar na mão, e parecia que ele estava igual o carrapato, não queria sair dali. E aqui foi ali que eu conheci o temor a Deus. Conheci a Deus. Por que eu conheci a Deus? Porque eu conheci o louvor que ele estava falando assim, eu vou dar a volta por cima, quem impedirá o agir de Deus. E eu estava aquilo na cabeça, dentro do carro, eu na hora, com a música ali, eu fui procurar na internet algo parecido com aquela música e coloquei. E eu sempre andando ali com os manos ali, andando com os caras,
E os caras falaram, tira esse negócio aí, cara. Não, tocou no meu coração, isso daí entrou na minha mente. O moleque falou que Deus me amava, eu não conheço esse Deus. Eu comecei a coisar, e eu cheguei na casa da minha mãe, eu lembro, com um carro, e minha mãe falou assim, você vai ser batizado, você vai ser batizado com Deus. E naquela época, amado, eu lembro que era a Copa do Mundo. Copa do Mundo, a missionária Marina estava mexendo com as coisas, tinha uma garrafa de uísque perto de mim, tanque lotado de cerveja. Eu lembro que um pastor, amado, chegou na casa da minha mãe, que era pastor da minha mãe, pastor do meu pai, chegou e pôs uma cadeira perto de mim ali, eu estava dormindo. E a minha irmã falou assim, a missionária Marina falou assim, sai daí, pastor, esse cara aí é meio chato, é meio estúpido. Na época, amado, eu não tinha, olhava para mim, eu já falava, já curto e grosso. E naquele momento eu estava na casa da minha mãe, eu acordei, ele falou assim, olha, jovem, Deus tem um plano muito grande na tua vida, eu tenho uma revelação para passar para você, mas eu tenho que passar dentro do ministério, porque é algo sobrenatural de Deus. E naquele momento, a missionária Marina, ela orava porque eu estava bêbado, eu não usava droga, amado, eu estava zoado, amado, eu estava zoado, bebida, marulo, uísque, eu estava ruim mesmo, amado, muito ruim. E a missionária Marina orando para me falar que não. Eu falei assim, pastor, eu vou dar um cochilo agora, e que eu acordar eu vou sim. Aí a missionária Marina começou a orar, ela começou a orar para mim não acordar. E a hora que eu acordei, parecia que era um reloginho, acordou 7h30. O horário do culto, falei para ela assim, viu? Vamos pro culto lá, e estava muito bêbado ainda, muito zoado. Ela falou assim, vamos. E ela, descendo a avenida, deixei a arma, passei, eu falei, vamos passar em casa. Ela falou, não, vamos embora. Minha prima estava subindo ainda, minha prima Juscela. Eu falei assim para ela assim, vamos para a igreja, o pastor falou que vai falar comigo, vai falar com você também. Aí a minha irmã fala assim, um bêbado já dá trabalho, imagina 2. E ela lá na época, amado, hoje não, hoje todo mundo senta junto. Hoje que você for com a tua esposa, você senta junto com a tua esposa, junto com o teu filho. Antigamente era sentado separado, mulher de um lado, homem do outro. E ali, naquela época, eu cheguei ali sentar, o povo parecia que tinha medo de mim. O povo ia para frente, ia para trás. E naquela época eu sentei ali e falei, nossa, eu estou sozinho aqui, sem ninguém. Como era, já estava chegando já no ponto que o ser humano não estava chegando mais perto de mim. Já sabia a minha fama, já sabia o que eu estava vivendo. E ali o crescimento meu dentro do tráfico foi muito grande, foi muito rápido. E antes de acontecer isso, amado, um dia antes, eu estava na padaria. Foi isso também que chegou a levar de eu ir com aquele pastor fazer o convite e eu aceitar. Porque eu estava na padaria comendo um salgado e uma latinha de coca, minha moto estava do outro lado. Eu estava tudo sujo, amado, porque eu fui receber de todo mundo, passei a noite inteira recebendo. Falei, eu vou comer um lanche, depois vou embora comer. Cheguei ali, amado, 5 horas, 6 horas da manhã, e falaram com o meu cunhado, falou assim, olha o seu parente ali, ó. Que parente? Não é nada meu, não. Então, aquilo que eu ouvi, eu achava que era um ponto para mim cair como drogado, me cair no mundo, cair na perdição. Você que tem um filho hoje nas drogas, não abandona. Quando você vê ele na rua, fumando crack ou sujo, amada, adora, vai lá, dá um abraço nele, muda a história. Porque que você dá um abraço, vai mudar a história, vai falar, não estou abandonado pela família. E naquele momento eu senti abandonado, amado, E voltando, amado, lá no assunto da igreja, cheguei lá, afastaram todo mundo, e o pastor não falou nada para mim. Naquele momento eu cheguei e falei assim, eu não vou acreditar mais em ser pastor. O pastor esperou todo mundo ir embora. E ele falou assim, eu estava indo embora, ele falou assim, você fica aqui. Eu olhei para a missionária Marina, olhei para minha prima, falei assim, você sarou? Eu sarei. Eu já não estou sentindo mais nada, o álcool foi embora naquele momento. E o pastor veio falar comigo, perto da missionária Marina, que a polícia estava invadindo a minha casa, que ia rasgar tudo, ia procurar, mas não ia conseguir achar nada. Eles iam embora. E naquele momento eu falei para a missionária Marina, manda o pai com a mãe embora, que eu vou subir lá em casa. E naquele momento eu falei, faz favor, leva ela, leva meu pai, minha mãe, e deixa que eu subo sozinho lá em casa, eu vou ver que é verdade desse pastor. Eu cheguei lá, 4 viaturas na porta da minha casa, Bahia, já querendo me algemar, e perguntando onde que estava a droga. Eu falei, que droga, você tá louco? E eu entrei para dentro, vi tudo aquilo, sentei na sarjeta e comecei a chorar.
Naquele momento, amado, eu comecei a chorar e lembrar da profecia do pastor. E o pastor começou a profetizar algo na minha vida, começou a profetizar algo na minha vida ali. Eu comecei a chorar, 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 chorar. Deus do aquele pastor é muito forte, Deus daquele pastor é muito forte. E a hora que eu liguei para a missionária Marina, ela correu lá. E a polícia tinha ido embora. Ela levantou, amado, ela levantou o micro-ondas, tinha droga debaixo do micro-ondas, tinha dentro da lata de arroz tinha droga, dentro do amado, dentro das gavetas tinha trabete de maconha, de cocaína, amado, dentro da geladeira, amado, tinha um trabete porque a geladeira minha não funcionava, eu tinha trabete de pedra, muita, amado, eu acho que tinha uns 50 a 100 quilos de droga dentro da minha casa. E naquele momento, amado, naquele momento eu comecei a conhecer a Deus, eu conheci muita Deus ali naquela parte ali do Espírito Santo de Deus. E foi aonde que a missionária chegou e falou assim, nossa, você não foi preso? Ali foi aonde, amado, que chegou no ponto final da minha história. Porque juntou aquele louvor, aquela criança e aquela profecia, amado, eu comecei a acreditar no Deus daquele pastor. Foi aonde que eu comecei a pedir, amado, ligar, eu mandei carta, eu comecei a pedir para o comando ali me dispensar. E chegou um ponto, amado, que eu pedi para o pastor orar pela minha vida, para me dispensar a minha vida. 7 anos dentro do tráfico. E quando você entra, amado, você tem que cumprir. Você não sai, você não pode sair. Você não pode abandonar o tráfico. E ali você fica dependente deles. Então você vai preso ou você volta para o tráfico. Você saiu da cadeia, você tem que voltar a trabalhar para eles. Então era desse jeito. Então, naquele momento, eu pedi para o pastor, eu sei que a minha vida é uma bagunça, eu estou pecado, eu tenho fornicação, eu tenho algo muito forte. E foi ali, amado, que aquele pastor falou que ia me ajudar em oração, que ele ia levantar um clamor muito forte. Eu nem sabia que era clamor, hoje eu faço clamor todos no meio-dia, meia-noite. Então, amado, naquele clamor, Deus me começou a restaurar, E foi uma hora que o rapaz falou assim, olha, eu estou indo aí, eu quero conversar contigo. Cheguei numa praça, amado, que eu estava com arma e com dinheiro, eu estava com mais de 200 mil no envelope, numa coisa, porque nós não podíamos guardar no banco. Esse dinheiro, amado, não pode guardar no banco. Então eu estava dentro de uma mochila, guardando aquele dinheiro. E eu cheguei com a mochila de dinheiro, de arma, falei, a partir de hoje eu não vivo mais nessa vida. E ele já estava, Deus já tinha feito um plano na vida daqueles caras ali, porque os caras já estavam já com a carta minha já para rasgar, já estava já com o batismo já para ser rasgado. E, mano, você entrar na vida dessa vida é fácil, mas para você sair é complicado. E naquele momento eu tinha arma, tinha tudo, falei, não vou mexer mais com isso, que vocês quiserem me matar, vocês me matam, eu vou voltar para aquele pastor lá, eu vou naquela igreja, eu vou aqui para aquele lugar. E foi, amado, que Deus me deu ainda uma oportunidade de conhecer Deus. E naquele momento os carros estavam saindo, o cara voltou, falou assim, olha, o homem lá falou assim que o teu alvará já cantou e você vai ser liberto dessa vida, mas que você voltar, você morre. Então, amado, eu não posso nem pensar de voltar para trás, porque que eu voltar eu vou morrer. Então isso é uma oportunidade também de eu não voltar, de continuar na presença de Deus. Mas então você está mandado por ordem, você não só caiu porque você tem medo de voltar e as pessoas matar. Não, amado, eu não tenho medo de morrer, porque eu sei que Deus me buscar hoje, eu estou salvo. Eu sei que Deus vai me levar para a glória. Então, naquele momento, eles rasgaram, falaram para mim que não era para mim voltar mais, que voltasse era para mim, eu ia morrer, não só eu, minha família inteira ia morrer. Então, amado, eles não matam só eu, eles matam a família inteira. Então, naquele momento, eu fui lá, conheci o pastor, falei, pastor, olha, é o seguinte, eu abandonei essa vida, estou trabalhando. Voltei, amado, a trabalhar de novo no Moreno. Eu trabalhei no Moreno um bom tempo. Depois do Moreno, eu fui para o São Judas, trabalhei 8 anos no São Judas, honesto. E, amado, eu falo para você que Deus é um Deus que é tudo bom, amado, é tudo misericordioso, porque naquela época eu conheci uma moça que me ensinou, porque eu tinha tudo para sair, tudo para desviar do caminho do Senhor, tudo para desviar do caminho do Senhor. E essa jovem me ensinou a batizar, nós dois batizamos juntos, nós começamos a namorar, e ali, amada, para você ver, destino. Chegou uma época que Deus queria me virar pastor, e o pastor ali me ajudou, né, amado? Coitado dele, me ajudou a me ensinar. Eu lembro que eu preguei Tiago 1,6, pedi com fé e não duvidando, preguei mais ou menos lá, era um congresso,
minha família inteira foi lá, e muitas pessoas, amado, nunca encheu aquela igreja igual encheu aquele dia. Parece que as pessoas foram para ver que eu mudei mesmo, que eu tinha mudança, transformação. Ter certeza que eu tinha transformação. Minha família inteira foi naquele momento. E quando eu cheguei ali naquele ministério, fui pregar, tinha um pastor de Bauru. Ele tinha tipo uma faculdade, tipo uma teologia muito forte, muito avançada. Ele falou assim: pastor, eu vou pagar tudo o teu gasto. Eu vou pagar tudo o teu gasto. Mas não, eu não sou irmão normal, eu sou um obreiro, eu sou alguma coisa. E na época eu nem era evangelista. E Deus foi tão misericordioso que ele me foi para outra cidade, voltou, pegou eu, fui para aquela cidade, estudei, me formei. Ele falou assim: viu, não é só isso, você tem que estudar também para psicológico. Ser um tipo de um psicólogo dentro da igreja. Não é tudo que é demônio. Muitas das vezes, muitas pessoas, é demônio, não sei o quê, mas não, talvez é depressão, ou talvez é coisa da própria família. Talvez está acontecendo algo dentro da casa, nem é demônio. Talvez tenha uma discussão entre o casal que precisa de alguém aconselhar. E muitas pessoas falam: o demônio que entrou, o demônio que está jogando um contra o outro. Não, mas talvez é um conselho que você dá, muda a história do casal. Então, naquele momento, eu fui, estudei, formei a pastor. E eu comecei, amado, a pregar para todo lado. Comecei a pregar para todo lado. Eu comecei a andar para todos os ministérios, pregando a palavra de Deus, semeando a semente de Deus. Foi, amado, que essa viagem que eu fiz, a última viagem que eu fui, a primeira viagem que eu fui pregar, eu hora volta, a menina me abandona, fala que não quer mais nada comigo, que tinha outro namorado. Falei: amém. Ela era mais nova que eu ainda. E ela seguiu a vida dela, amado, caiu nas drogas, caiu na bebida. E eu falei: nossa, o destino que eu estava, aconselhei ela ainda, ela voltou uns tempos para a casa do Senhor. Daí ela voltou, amado, a beber, eu falei assim: agora está nas mãos de Deus, eu não posso fazer nada. E naquele momento eu comecei a conhecer a Deus, comecei a pregar a palavra de Deus, conheci o Cristiano André, onde que era bispa, onde ela me deu uma força. E ainda quando eu preguei, cheguei lá, eu lembro que eu cheguei e falei assim: vou mostrar para essa pastora, esse pastor, quem é eu, né? Fui de touca, mas fui igual um maloqueiro. Fui de touca, ainda tinha roupa na minha lá, coisa ainda, fui de uma touca dentro da igreja do Cristiano André. Cheguei lá, uma touca, cheguei de tênis, corrente. Eu cheguei lá e sentei bem lá na frente, amado. Vamos ver qual é desse pastor, qual é dessa. Vamos ver que eles conhecem o homem de Deus mesmo, vamos ver que eles conhecem pessoas que pregam a palavra de Deus. E naquele momento a Tuca, a bispa Tuca, né? Ela pegou e falou assim: olha, você está querendo me enganar, querendo me confundir. Você vai pregar aqui o próximo culto, que era uma sexta-feira. Eu falei: nossa, você está louco. Pregar numa sexta-feira forte, onde o pastor Cristiano, o bispo Cristiano, revela muita gente, não sei o que. Eu falei: não, me dá um domingo, me dá um dia normal, um dia qualquer. Ela falou assim: tá bom, então eu vou te dar um domingo para você pregar, que daí eu mando o bispo para Chavante. E eu fiquei com ela lá, preguei a palavra de Deus, ela gostou, fui de terno, gravado, pregou, gostou, porque eu já estava pregando para fora, já estava pregando para todo lugar. E ela pediu para eu ficar ali, dando uma mão para ela. Eu fiquei ali um bom tempo, até onde ela desceu a sepultura, né, onde ela morreu. Ainda continuei ajudando o bispo, ainda eu vim aqui na programação. Foi aonde que eu aprendi, amado. Uma vez que eles me trouxeram aqui na programação, eu conheci esse estúdio. Eu gostei, amado, eu gostei muito desse estúdio. Já faz um bom tempo, amado, que eu estou aqui. Eu acho que faz uns 7 anos, mais ou menos, que eu estou dentro dessa programação. Na época do irmão, o filho mais velho do Inácio, que estava ainda aqui. Então, amado, eu falo para você, foi um conhecimento, você, amado, que tem um sonho de fazer uma programação dentro desse estúdio, vale a pena, amado. Não precisa nem estar dentro do ministério, porque eu não tinha cargo, eu não tinha ministério, eu não tinha nada. Eu vim aqui pregar, eu vim atender, tirar palavra, eu vim aqui, amado, uma programação normal. Então, amado, eu falo para você que vale a pena, amado, você vir aqui, procurar um horário para você fazer. Mas traz uma novidade, amado, uma novidade. Talvez você faz bolo, talvez você venha aqui, traz uma receita, traz umas coisas, faz uma divulgação. Você vai ver como que você vai vender muito mais. Sim, muitas das vezes você está aqui, está lá fazendo bolo para aniversário. Vem aqui, amado, passa a receita, ou você faz um brinde. Você vai vender muito mais, a pessoa vai conhecer mais ainda a tua história, vai conhecer mais a tua vida. Então, amado, aqui foi conhecido. Eu fiquei lá no bispo, ela morreu.
Ainda fiquei um bom tempo, amado. Ficou um bom tempo lá. Chegou uma época que eu comecei a pregar às quartas, sexta e domingo ali no bispo ali, porque ele não tinha capacidade, ele já estava se entregando à depressão. Ele ficou dentro de um quarto, dentro da casa, onde que eu mandava o José Fernando ali ajudar, morar, dormir com ele lá, né, ficar cuidando dele, ficar olhando, né, porque é uma pessoa que estava já barbuda, já não tinha mais força, mano, já não tinha mais força. E a hora que eu vi que ele arribou, ele voltou a pregar, eu falei, ó, bispo, ó, tá nas tuas mãos, o ministério é teu, não é meu. Eu estou aqui para te ajudar, hoje eu saio daqui, vou voltar a pregar em todos os ministérios. Aí eu comecei a pregar de novo, amado, em todos os ministérios. Foi aonde que o pastor Cássio me ajudou, aonde o pastor Cássio me ajudou ali, me deu, amado, uma oferta de R$200 para me pregar, onde tinha 15, 10 pessoas, num lugarzinho bem pequenininho, amado, mais pequeno que esse estúdio aqui. Cabia só um altar, uma bateria e 4 cadeiras, umas 5, 6, 8 cadeiras ali. Foi aonde que eu comecei a conhecer um jovaiado e nós começamos a evangelizar ali. Eu falei, não, eu vou ajudar os pastores aqui, eu vou ajudar a evangelizar. Aonde que o povo... Por isso que eu falo, a pergunta que o servo de Deus falou para mim no começo, ajudou muito, sabe por quê, amado? O meu testemunho ajuda a resgatar muitas almas lá fora, muitos jovens. E foi aonde que começou o jovaiada, começou a chegar em Canitar, começou a vir o ministério. Cheguei a ter 200 pessoas, amado. Se você entrar no meu Face lá, você vai ver na casa do profeta com 200 pessoas dentro de um ministério, onde hoje ele está no lugar bom, está de frente com a prefeitura, o pastor Cássio, onde ele me ajudou, amado. Por quê? Ele me ajudou. Ele me colocou porque ele achou que eu estava sendo reconhecido demais dentro do ministério. Então, amado, muitas das vezes você acaba perdendo uma pessoa que pode te ajudar, um braço direito, por causa de pouca coisa. Então, muitas das vezes, amado, o orgulho, a soberba, ela começa a se aparecer, ela começa igual assim, eu fico imaginando, o Kainan, ele começa a crescer demais, outra pessoa começar a olhar com outros olhos nele, ele vai ver o quê? Vai querer derrubar ele, vai querer apoiar ele para baixo. Então, naquele momento, amado, o pastor falou assim, vou deixar você de banco, eu vou começar a colocar você de banco, eu vou tirar você do meu ministério, porque o ministério está crescendo muito grande. E naquela época, amado, os 30 dias que ele deixou de banco, eu não perdi um culto. E todas as vezes, amado, todas as vezes que eu estava ali, amado, as pessoas testemunhavam. Olha, pessoas estéreis, que não podia ter filho, a pessoa ia lá na frente contar o testemunho. Pessoa de Avaral, o pastor Grinaldo orou para mim, não sei o quê. Os 30 dias Deus me honrou. 30 dias foi em cima de testemunho. 30 dias foi em cima de milagre, de bênção. E foi aonde, o último dia, a irmã chegou em mim e falou assim, olha, aonde que eu quero chegar, amado? Foi em Canitar, que é onde tudo começou. E ali, amado, em Canitar, foi aonde Deus começou a me agir, a trabalhar muitas coisas sobre a minha vida. Em Canitar, amado, foi aonde, numa casa da Ana, numa porta onde que tinha uma área, eu comecei só com a família dela, não tive uma célula, comecei só com a família dela. A família dela é grande, 5 pessoas, ia no culto, e eu começava a pregar para aquelas 5 pessoas. Com 30 dias começou a encher, começou a lotar, não cabia gente dentro daquela área. Foi aonde que eu comecei a me preocupar, aonde eu comecei a correr atrás de um salão, comecei a correr atrás de um salão, achei aquele salão, estou até hoje lá, e foi aonde que chegou a Dona Neuza, e chegou a missionária Marli, que é hoje, né, a japonesa, que hoje, graças a Deus, está com a família dela lá inteirinha. Por isso que eu falei que o único ministério que tem uma família inteira de japonês é o meu ministério. Talvez pode ter 1 ou 2, mas a família inteira de japonês é difícil, amado. Tio, tia, irmã, filho, neto, é difícil, amado. O ministério meu é por causa, amado, porque muitas das vezes você tem que ser honesto, você tem que ser confiante, tem que jogar confiança para essas pessoas. Você tem que ser, amado, muitas pessoas sejam julgadas. Eu fui julgado demais dentro dessa cidade. E muitas das vezes, amado, a palavra de Deus fala que muitas das vezes até Jesus foi perseguido. Muitas das vezes chamaram Jesus de falso profeta, falso messias. Então, amado, sempre você vai ser julgado. Quando você está no caminho certo, sempre você vai ser julgado. E ali, amado, ela chamou eu para me montar um ministério aqui em Ourinhos. Eu falei isso para as duas. Eu lembro até hoje para a missionária Marli, para a Dona Neuza, que vocês duas tomar conta do ministério lá, eu abro lá. Ela falou, tá bom então, tá bom. E ali, amado, que Deus foi fazendo a obra, Deus foi fazendo o sobrenatural, Deus foi fazendo, por quê, amado? A missionária Marina, ela foi do Cristiano André.
Ela foi ali, a família dela, missionária, tudo ali. Eu não queria roubar, amado, a minha família dali. Eu não queria trazer minha família. Eu queria ganhar muitas almas lá fora, não da minha família. Porque já estava dentro do ministério mesmo. E ali, amado, foi o que Deus fez ali. Eu abri ali na Vila Margarida, na Passagem da Linha, onde é uma adega hoje. Passou ali Passagem da Linha ali, amado. Virou bem de esquina, num lugarzinho bem pequenininho. Eu falei, eu vou abrir bem pequenininho, porque não vai dar ninguém. Com 30 dias, amado, eu não conseguia mais colocar gente. Chovia, as pessoas viravam um pelote dentro daquela igreja. E foi ali, amado, que eu abri atrás do CR depois. Fui para trás do CR ali, bem de esquina, numa porta de vidro. Ali, amado, com 30 dias, lotou de novo, não conseguia manter aquela obra ali, porque não cabia gente, eu estava desesperado, porque não cabia gente dentro daquele lugar. Foi aonde que eu falei assim, olha, eu quero por aqui. E eu comecei a pegar a moto, mas eu comecei a ir para o cemitério ali, eu falei que Deus me levou para aquele ministério ali. Dentro ali, eu fui ali, tinha um rapaz colocando a placa de alugues. Eu falei, tá alugando? Eu falei, tá. Quanto é o aluguel? Na época era R$1.000, amado. Na época, R$1.000 quando eu comecei ali. Hoje tá mais ainda, tá muito mais. E Deus é tão bom, Deus é tão misericórdia, que eu consegui alugar ali, reformei o salão inteiro, amado. Quando eu peguei ali, estava destruído, reformei inteiro. Pastor, eu vivo pela fé, amado. Hoje Deus me tirou de um serviço, eu estava trabalhando ali. O último serviço meu foi ali no Sacolão Ourinhos. Eu trabalhei ali e Deus me arrancou do serviço. Até agora eu estou sem trabalhar, estou trabalhando na obra, vivendo para a obra. Ah, mas então você vive com o dinheiro do dízimo, da oferta? Não, amado, eu vivo do dinheiro da obra, do dinheiro que missionário, a obra missionária é minha, o dinheiro do dízimo, da oferta para reformar a casa de Deus. Eu não pego, amado, eu podia pegar o dízimo e a oferta, andar de Maroc, eu podia andar de Hilux, não, mas eu não penso nisso, amado, eu penso em reformar, eu penso em deixar o salão bonito e um desconforto melhor para as pessoas. Então eu penso mais nas pessoas, igual esses dias mesmo o banheiro estava muito destruído, eu fui lá, fiz um banheiro para cadeirante. Isso, então, amado, estou evoluindo o ministério, eu não estou deixando o ministério ficar para trás. Então, como eu estou evoluindo, o ministério também tem que evoluir cada vez mais e chegar no ponto, num patamar igual uns grandes. Igual, quero chegar a um tempo, igual eu brinco com o Cristiano Pérez, né? Eu quero chegar no patamar do Cristiano Pérez, não inveja, amado, mas sim o tamanho do... Galgar, né? Conseguir chegar... Chegar no mesmo nível desses homens que estão já no nível mais alto. Então, é desse jeito que Deus faz. Então, amado, ali... Eu comecei a crescer, eu comecei a viver. Meu ministério é registrado na Federal. Eu tenho meu registro também como pastor, amado. Tenho meu CNPJ. Eu tenho meu CNPJ. A igreja tem um CNPJ dele. Então, amado, é desse jeito. Muitas das vezes tem muitos pastores aí que não tem um CNPJ como pastor, não tem o ministério, o CNPJ da igreja. Então, eu já tenho um ministério meu, eu tenho o meu ministério e tenho o ministério da igreja. São dois ministérios num só. Então, muitas das vezes, é um tipo do ministério. Ministério, amado, não é igreja. Ministério vários ministérios. Então, Deus me deu um ministério para mim tomar conta. Então, eu posso abrir vários ministérios com um nome só. Uhum. Pastor, infelizmente o tempo já foi. Pastor, eu queria que o senhor mandasse uma mensagem para... Sabe o Clodoaldo lá de 9 anos de idade? Aquele Clodoaldo que infelizmente entrou para essa vida. Se o senhor pudesse mandar uma mensagem para essa pessoa, pode ser que ela não ouça agora ao vivo, mas pode ser que daqui 6, 7 anos alguém resgate esse podcast no YouTube e ouça. O que você falaria, o que você daria de conselho para essa pessoa? A primeira coisa, amado, que a família não venha abandonar o filho, que a família não venha abandonar os parentes, que venha se unir. Porque muitas das vezes, amado, a família só cai nessa situação quando você vê a dificuldade. A dificuldade, ela bate e você começa a olhar com outros olhos. Eu falo para todos vocês, amado, você hoje, não estou falando para você procurar Deus, mas o caminho, amado, é só Deus. Porque é o único que pode mudar a tua história. Porque Deus mudou a minha história. Deus mudou a minha vida. Deus mudou. Eu quero falar para você, mãe. Eu corto meu coração. Não desanime do teu filho, porque a minha mãe não desanimou de mim, sempre estava ali junto comigo, ela sempre estava junto com o meu trabalho, sempre estava ali, ela nunca me julgou, ela nunca me tacou pedra. Meu pai falava assim, olha, que ele cai dentro da prisão, eu não vou visitar, mas a minha mãe não. Minha mãe falava, filho, um dia você vai sair disso, um dia você vai sair daquilo. Então eu quero falar para vocês, amado,
Deus é um Deus que tudo pode, naquele que te fortalece. Então, amado, abandona essa vida, segue o caminho de Deus. Hoje eu convido você para estar fazendo parte da minha vida, parte da minha história. Porque muitas das vezes, amado, a história, ela é contada, mas as pessoas hoje estão vivendo isso que eu vivi lá atrás. Eu quero falar para vocês hoje, não abandona os caminhos de Deus por pouca coisa. Não abandona o caminho de Deus por pouca coisa. Hoje, eu convido você para estar fazendo parte dessa família que eu estou vivendo hoje. Pastor, antes da gente terminar, só uma mensagem que o senhor falou toda hora do pastor Cristiano Pérez e mandou um abraço aqui para você. Tá ligadinho, ouviu desde o começo aqui. Mas, pastor, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por compartilhar. Acho que muita gente talvez que está nos ouvindo não sabia e agora podem desfrutar desse belíssimo testemunho, tá bom? Pastor, Amém. Deus abençoe. Muito obrigado a você também que nos assistiu. E fica daqui a pouco comigo de novo, né? Daqui a pouco já começa a sua programação. Muito obrigado a você que nos assistiu. Uma ótima resto de quarta-feira, se você não está assistindo ao vivo. Deus abençoe sua vida. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.